Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Deus siga te abençoando grandemente nesta linda manhã e todos os dias da sua vida. E a cada um de nós também que nos abençoe nesta manhã e fale diretamente à nossa alma, ao nosso coração, por meio de sua palavra. Domingo 30 de março. Hoje, domingo 30 de março deste ano 2025, como estivemos falando nesta manhã, o dia em que Deus se levou a nosso amado irmão William Soto Santiago. Hoje estamos recordando o dia que Deus levou o nosso amado irmão William Soto Santiago. Allí, en ese hombre, Deus levou a cabo uma obra. Nesse homem ali, Deus realizou uma obra muito, porém que muito importante, para a bênção de toda a igreja noiva. E hoje estamos compreendendo mais claramente esse grande mistério. Hoje estamos compreendendo com mais clareza todo esse grande mistério deste mensageiro no meio da sua igreja. E breve o veremos novamente. Deus fez uma promessa que solamente nos despedimos. Deus fez uma promessa que nós nos despedimos somente por um tempo curto, um curto tempo nos despedimos dos nossos seres queridos quando Deus os chama. E a promessa é que Ele diz em sua palavra que ressuscitarão. E pronto já isso será uma realidade. E em breve isso se fará uma realidade. Agora há coisas que estarão ocorrendo porque recordem que agora tem coisas que estarão acontecendo porque recordem, no momento do cumprimento da visão da capa, quando esse ministério estava cumprindo nessa atividade, quando estava cumprindo esse ministério nessa atividade, o anjo e o irmão Brás desceram ali. Agora, desde quando poderá levar-se a cabo, começando agora, desde quando poderá realizar? Começando com suas teofanias, terão muitas bênçãos e surpresas que depois verão e vão dizer, mas sim, sempre estavam conosco. Agora, vamos a deixar que todo isso vaya sendo materializado e cumprido. Bem, vamos deixando que isso tudo vá sendo materializado e cumprindo, interromper o programa divino, para que ninguém comece a interromper o programa divino. Se está levando a cabo conforme a como ele lo prometeu. Mas tudo está sendo realizado conforme ele prometeu. Muitas pessoas que estão cumprindo anos. Hoje também tem muitas pessoas que estão aniversariando. Muitas pessoas fazem aniversário hoje, 30 de março, em vários lugares. Estiveram escrevendo para mim que estão aniversariando hoje. Mencioná-lo a todos, não, porque senão vão dizer que não mencionei alguns. Então, para todos que estão aniversariando hoje, que Deus os abençoe grandemente e os siga usando grandemente na obra de Deus nesse tempo final. Lemos em Zacarias capítulo 4. Vamos ler em Zacarias capítulo 4. Verso 11. No versículo 11. Deste mensagem que ele nos predicou el 10 de julho. Nesta mensagem que ele pregou 10 de julho de 2009, intitulado Os dois ungidos diante do Senhor de toda a terra. Foi pregado em Bogotá, Pereira. De Bogotá a Pereira, Colômbia.
Capítulo 4 de Zacarias, verso 11 dice, Capítulo 4 de Zacarias, versículo 11. Falei mais e disse-lhe, que são as duas oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez, disse, que são aqueles dois raminhos de oliveiras que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si ouro? Azeite como ouro? Ele me respondeu dizendo, não sabes o que é isto? Eu disse, não, Senhor meu. Ele disse, estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Aí ele escreveu Miguel e Gabriel. E escreveu também Moisés e Elias. Em cima do versículo 11, ele colocou várias escrituras. Apocalipse capítulo 11, do 3 ao 6. 1 do 1 ao 7. 2 do 14 do 14 ao 20. 22, 6 e 22, 16. E Lucas 11, 33 também. Os dois ungidos diante do Senhor de toda a terra. Podem assentar, por favor. Nos dice na mensagem titulada A Segurança do Ungido de Deus, que foi pregado sábado 19 de março de 2011, em Lima, no Peru. Ali o doutor William Soto Santiago disse, portanto, estejamos bem agarrados a Cristo, o anjo do pacto, orando o tempo todo com nossas congregações, orando a Deus, porque estamos em um tempo muito, porém que muito perigoso. Foi dito que o inimigo não nos deixaria, não deixaria a igreja estar tranquila no tempo final. E muito menos quando estivesse perto da terceira etapa, a qual cumprirá como foi prometida. Foi dito que a terceira etapa trará fé para o rapto. Foi dito que a terceira etapa é a espada na mão, a palavra. Foi dito que a terceira etapa se cumprirá em uma grande capa catedral. Foi dito que na terceira etapa será dado a fé à igreja para ser transformada. Onde foi dito que a fé do rapto seria dada à igreja? Em uma grande capa catedral. Hoje isso é uma realidade. Estamos sob a grande capa catedral. Já não é algo do futuro. É uma realidade. E se foi dito que seria dado a fé do rapto, então Amós 3:7 cumpre novamente. Toda vez que Deus envia um profeta na terra, essa escritura se cumpre. Porque não fará nada o Senhor sem antes revelar os seus segredos a seus servos profetas. E se vai ser dado a fé, então tem que ser dada, comunicada ao povo. Foi dito que na terceira etapa será dada a fé à igreja para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Na mensagem A Fé Perfeita, ali o irmão Branham nos disse, por que não aconteceu o rapto? Vejam na página 31 desta mensagem, o reverendo William Branham disse, isso está chegando a essa terceira etapa. E eu estou crendo assim. Agora, eu quero fazer uma pergunta sincera a vocês que passaram pela fila de oração. Você realmente pode crer e sentir agora mesmo que algo aconteceu em você?
Desde que passou por aqui, recebeu a imposição de mãos? Levante a mão se for assim. Ali está o resultado. Isso é o que estávamos esperando, que apenas está começando a brotar, a florescer. Eu fiz isso com um propósito, porque estou planificando algo. Pegando esse ato de fé e regressando ao começo para elevar a fé a um nível onde nunca tinha sido visto antes. E não somente qualquer fé, mas a fé perfeita, edificada aqui dentro, edificada na alma, no lugar santíssimo. E assim podemos ver ao Deus perfeito em um coração perfeito. Cumprir uma promessa perfeita por meio de sua palavra perfeita, que é mais aguda do que toda espada de dois fios e discerne os pensamentos e intenções do coração. E o que mais? Agora estamos chegando à perfeição. Porque o povo tem que chegar a isso para o rapto. Isso é o que está detendo agora mesmo. Aí ele escreveu, o que está detendo o rapto? E escreve também fé de rapto. E escreveu também fé de rapto. Como? Subir a fé como? Aumentar a fé como? Em forma de interrogação. Em cima escreveu a terceira etapa. Isso é o que está deteniendo agora mesmo. Isso é o que está detendo agora mesmo, esperando que a igreja chegue à fé perfeita do rapto. Eu estou procurando. E para mim significa muito sacudimento, e para você igual. Mas juntos chegaremos pela graça de Deus. Amém. E também escreve aí a fé alegará. E aí escreveu também. A fé chegará a um nível. A fé chegará a um nível que não teníamos suficiente fé. Agora recordem que ele disse que não tínhamos fé o suficiente. Página 104. Do livro Os Selos. Eu creio que por meio dos 7 trovões, nos últimos dias será revelado o que necessita para preparar a noiva para ter a fé do rapto. Será uma revelação, porque fé é revelação. E o nosso irmão William, nessa mensagem que nós estamos lendo, que foi em 2011, e ele já está nos apontando para o lugar onde essa fé do rapto seria dada a conhecer, seria revelada. Porque com o que temos agora, não poderíamos subir. Porque com o que temos agora, não poderíamos subir. Agora, a fé perfeita foi pregada 25 de agosto de 63, já tinha pregado os selos que foram em março. E aí que ele disse, eu estou procurando. Ou seja, que ele estava procurando isso. Depois que falou dos selos. E aqui nos mostra o que é que vai dar a fé do rapto, e identifica como os trovões. E depois vemos como o Dr. William Soto Santiago identifica o lugar. Vem? Cada vez mais o Espírito Santo dá mais luz, e à medida que essa sombra vai aproximando com a realidade, então já se vai vendo mais claro, até que se vê a realidade. Hoje é a realidade. Vejam, quando o irmão Branham esteve aí, naquele tempo que ele foi transportado,
Ele disse que estava em cima da congregação. Quando ele disse que estava em cima de um povo, de um grupo, e de que você e eu estejamos aqui hoje, isso verdadeiramente não pode ser chamado de outra coisa senão de predestinação. Porque no meio de tantas pessoas, entre tanta gente, ele foi transportado a esse dia, que talvez naquele tempo você não tinha nascido. E as lutas que passaram, que os seus antecessores, seus pais passaram para você nascer. E como Deus guiou essa alma para você estar aí nesse assento correto, no momento correto, exatamente no momento que o irmão Branham foi. Oh, isso é algo tão e tão grande. É por eleição divina. Você não desejou isso e nem pediu. Foi ele que disse: a esse eu vou colocar aí. Esses me receberão em minha vinda. Esses estarão aí recebendo a fé do rapto. Porque a fé do rapto é somente para aqueles que serão transformados. Não será para mais ninguém, tenha isso com certeza. Ninguém impedirá que você receba a fé do rapto. Como também ninguém pode impedir que um escolhido de Deus seja transformado. Poderá pular e saltar e vai receber os seus açoites, mas tenha com certeza que esse será transformado. Aconteça o que aconteça. Agora aqui continua dizendo: porque com o que temos agora não poderíamos subir. Tem algo que tem que vir para nos preparar. Porque como estamos agora, temos fé o suficiente para a cura divina. E temos que ter fé o suficiente para ser transformados em um momento e ser tirados desta terra. E mais adiante veremos se Deus quiser, onde isso está escrito. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui na mensagem que estamos lendo, da segurança do ungido de Deus. Portanto, tem uma conexão direta da fé para o rapto com a terceira etapa. A palavra criadora sendo falada. E com o cumprimento da visão da carpa. Se é a palavra de Deus sendo falada, então tem que ter um pregador que fale essa palavra. Que coloque essa palavra bem. É a mensagem, é a própria mensagem. Portanto, temos que ver essa revelação e conexão que tem, para que assim estejamos orando para que se torne uma realidade a visão da carpa, para que se torne uma realidade a palavra criadora sendo falada, para que se torne uma realidade a fé para ser transformado cada um dos filhos e filhas de Deus. E na página 471 do livro Os Selos, ali vemos a coluna de fogo falando. E como está falando? Veja então, me levantou no meio do parágrafo do meio. Então me ergueu e me colocou em um lugar bem elevado, onde tinha uma reunião. Parecia uma carpa, uma espécie de catedral. E olhei assim de um lado, parecia que tinha uma caixinha, um lugar pequeno.
E as luzes que vocês veem sobre a fotografia, estava falando com alguém. Veja, aí em cima de alguém escreveu quinto Elias. Estava falando com alguém mais acima. Aí ele escreveu oitava era, de onde eu estava. Aí escreveu sétima era, ou seja, de onde o irmão Branham estava. Foi voando de onde eu estava e foi pousar sobre a capa. E disse: te encontrarei ali. Isto será a terceira etapa e não dirás nada a ninguém. Ali escreveu: a terceira etapa é igual, produziu o silêncio. A carpa é igual à terceira etapa. Esteve de pé ali. Escreveu também. Agora veja o que essa meia hora de silêncio produz. É o cumprimento do sétimo selo. Do Apocalipse capítulo 10. A vinda do anjo forte descendo do céu com o livrinho aberto em sua mão. Que no Apocalipse capítulo 8 vemos que essa abertura produziu esse silêncio. Agora, nessa mensagem titulada As Obras do Sétimo Selo, porque aí vemos ele falando da sua igreja no cumprimento da visão da carpa. Mas como estaria sendo mostrado e manifestado ao povo hebreu? Nessa mensagem, As Obras do Sétimo Selo, diz assim, pregado 4 de maio de 1998 em Veracruz, México, diz assim: agora, como será que o Espírito de Deus entrará ao povo hebreu? Vejam, foi chamado dos quatro ventos ou dos quatro cantos da terra. Ou seja, porque o Espírito de Deus estava onde? Entre os gentios, realizando a obra no meio da sua igreja gentia. E por isso que Jesus Cristo, entre os gentios, em seguida irá ao povo hebreu. E isto é Cristo velado e revelado por meio de carne humana, a palavra encarnada em um homem. E desta forma é que o Espírito de Deus regressará ao povo hebreu. Na página 340 do livro Os Selos, página 340, embaixo diz assim: ele vinha aí narrando referente a esse homem que foi àquela fazenda e prometeu que dentro de um ano ele regressaria por ela. E termina nessa página embaixo aí. E o irmão Branham disse: eu também sei de outro que nos fez uma promessa semelhante, porém muito mais sublime. Vou, pois, preparar lugar para vós. Aí ele escreveu, o carro de fogo. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei a mim mesmo, para que onde eu estou vós também estejais. Pode ser que os demais digam que estamos loucos, mas, irmãos, para mim, durante esse tempo, enquanto os selos estão sendo abertos desta maneira tão sobrenatural, eu quase posso ouvir o tic-tac daquele grande relógio. Está marcando o tempo que terminará lá na eternidade. Eu quase posso ouvir o anjo parado ali, nos dizendo no final da mensagem do sétimo anjo, o tempo não será mais. Do lado esquerdo para cima escreveu, o tempo não será mais. Do lado direito para cima escreveu,
verso 1, Apocalipse 10, versículo 1, a Apocalipsis 11. é igual ao El Apocalipse Hijo del 11. Hombre viene con sus ángeles. Porque o Filho do Homem vem com os seus Es anjos. el ministerio del Señor en su venida, É o ministério do Senhor em sua vinda, o ministério de Jesus, de Moisés y Elías como e é los o dos ungidos ministério de Moisés e que están delante Elias, de la presencia de como Dios. os dois ungidos que estão diante da presença de Deus. Miren, si los dos ungidos que están delante de la Vejam, presencia de Dios, se os dois ungidos que estão diante da presença de Deus, prometió que los iba a enviar en medio del pueblo, Deus prometeu que os ia enviar no meio do povo, como os dois ungidos, que el Hijo del Hombre viene con esos esses ministérios, que o Filho do Homem vem com esses ministérios, e vem da presença de Deus. Então, aonde e a quem esses ministérios vão aparecer? aquellos que también Para aqueles vinieron de la presencia de que Dios. também vieram da presença de Deus. ¿Escuchó bien eso? Vocês ouviram isso bem? Usted Você es uno é um que está delante de la presencia de Dios. que está diante da presença de Dijo en Deus. la Escritura Ele não disse na Escritura que ellos ven el rostro de mi Padre. que eles veem o rosto do meu Pai. Ahora vean, si Él envía esos ministerios que están delante de la presencia de Dios, Agora, se ele envia esses ministérios que estão diante da presença de Deus, os envia à terra, ahí ese gran imán, aí esse grande ímã palabra con palabra, une aí palavra com lo que palavra. está en el cielo, en la séptima dimensión, O que está no céu, na sétima que se hace dimensão, realidad en la tierra, que se faz realidade na terra de uma forma palpável, busca eso tangible también busca isso também que é palpável em seus filhos. Ahora sigue diciendo, Agora continua dizendo, entonces esa novia tan leal então essa noiva tão leal tomará su vuelo para posarse fará en o los seu brazos voo de para Jesús, pousar nos braços de Jesus. y él la llevará a la casa de su padre. E ele a levará à casa do seu Pensemos, pai. pues, en estas cosas. Vamos pensar nessas coisas enquanto entramos Ahí ao dibuja a la tema. izquierda una estrella de David, Aí do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. y escribe hacia arriba también. Para cima escreveu também, rápido. Y pasamos aquí al mismo libro de los sellos en la Vamos página ao mesmo livro dos selos, mas na página 362. abajo dice, allí lo tienen. Embaixo diz assim, ali está, vem como o selo se abre junto com as eras da igreja Como muestra a los mártires. e como mostra os Ahora mártires. vemos a los dos profetas parados allí, Agora vemos dois con la palabra de profetas Dios para hacer de con la pé ali com a naturaleza palavra de lo que Deus gusten. para fazer com a natureza o que quiserem. Até pode sacudir a terra. Exatamente quiénes hacen esto. E mostra exatamente quem faz isso. São Moisés e Porque esos Elias. son sus ministerios repitiéndose. Porque esses são os seus ministérios repetindo-se. Podem ver? Lo que es el sexto sello? Podem ver o que é o sexto Esos selo? son esos dos profetas. São esses dois Dibuja a la profetas. izquierda una estrella de David. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Y abajo Davi. escribe, E el embaixo sexto sello escreveu: son dos profetas. o sexto selo Los são ministerios de Moisés y dois Elías profetas. repitiéndose. Os ministérios de Moisés e Elias repetindo-se. Ahora, fíjense bien y no dejen que Agora esto les observa. escandalice. E não deixa que isso lhes Fíjense escandalize. quiénes abrieron este sello. Vejam Profetas. quem abriram esses Ahora, selos, al profetas. decir que Agora, esto no les ao ele escandalice, falar, não deixa que isso os la escandalize, manera en que siempre ocurre en cada tiempo que Dios e envía a un maneira que acontece em todo o tempo que Deus envia um mensageiro, é que tropeçam com o véu de carne, mensaje, lo cual él lo había dicho ya. que ele já tinha dito. Vamos a ver si es en la 117, Vamos ver se é na 117. 117 del libro de los sellos, miren. 117 do livro Os Selos, vejam. Ahora piense bien. Juan escribió Agora esto que pense tenemos, bem, João escreveu isso que escribir los temos, otros 7 mas truenos. quando começou a escrever os outros 7 trovões,
lhe foi dito, não escrevas. João tinha uma comissão de escrever tudo o que visse. Mas quando esses 7 trovões trovejaram, do Apocalipse 10, então lhe foi dito, não escrevas nada disto. Esses são mistérios que ainda não conhecemos. Mas, na minha opinião, é que breve serão revelados. E isso dará fé e graça à noiva para ser raptada. Em cima escreveu, os trovões, a fé para o rapto. Escreveu em cima desse parágrafo. Temos estudado tudo o que sabemos, todas as dispensações, e vimos todas essas coisas. Vimos os mistérios de Deus e vimos a grande reunião da noiva nos últimos dias. No entanto, ali tem algo ainda que não podemos chegar. Ali tem algo. Mas eu imagino que quando esses mistérios começarem a se manifestar, Deus disse, detenhamos isso. Eu revelarei isso naquele dia. João, não escreva isso, porque tropeçarão com isso. Bem, ele já tinha dito. E aqui no 6º selo, ele disse que isso não lhes escandalize. Deixe passar, mas eu revelarei naquele dia. Aí ele escreveu, 8º dia, quando tiver a necessidade de saber, quando tiverem a necessidade de saber. Por isso hoje a noiva clama e em nossas orações dizemos, Senhor, hoje eu tenho necessidade de que Tu, ó Pai, por Sua palavra, aumente a minha fé, aumente essa fé perfeita que Tu prometeu me dar. Esse é o tempo. Assim, Senhor, que hoje te digo, aumenta a minha fé. Me dê essa fé perfeita. Hoje tenho necessidade. E você reclame, porque é sua, essa promessa pertence a você. A transformação pertence a você, o corpo novo. A você lhe pertence o rapto. A você pertence a ceia das bodas do Cordeiro. A você pertence todas as bênçãos que Deus tem contidas na primogenitura. Portanto, você diz, ó Deus, hoje tenho necessidade de saber de Ti. Como? Por meio dos trovões. Saber mais de Ti em que e o que? Saber como Te estás revelando, o que estás realizando, o que estás cumprindo em sua vinda. Necessito saber mais de Ti. Me fale. Tenho necessidade dessa fé de rapto. Vejam, esse povo presente é onde essa palavra, essa promessa se cumpre. Agora, não trovejaram em vão? Lembram da gotinha de tinta? Tudo tem um propósito e uma causa. Observa que o Criador pronunciou essas coisas e João ouviu essa voz e foi ver. Mas agora o Cordeiro está mostrando a João, de uma forma simbólica, o que deve escrever para a igreja, o que ele quer que a igreja saiba. Por exemplo, ele diria, não fala isso completamente, não fala o que é isso completamente, não vai dizer isso é assim, isso é o que está sob o 7º selo. Vejam, não vá dizer o que está sob o 7º selo, não digas assim. Porque se eu te digo isso, então todo o plano através das eras se perderia. Mas bem, isso é um segredo. Ou seja, vejam que se o 7º selo é um segredo, é como quando você tem algo para dizer a um amigo íntimo, e somente ele é o que sabe esse segredo. Ou sua esposa, ou sua noiva, ou a pessoa que você tenha confiança. Mas aqui estamos falando do grande segredo de Deus. Esse grande segredo que somente a igreja noiva conheceria. Portanto, você, nesse tempo final, como escolhido de Deus, é uma pessoa de inteira confiança de Deus.
Porque a ninguém ele revelou o mistério do sétimo selo. A ninguém. Ele disse que deixaria para o final, para esse grupo, para sua noiva, para sua amada. Ou seja, para você. Hoje eu posso apontar vocês e posso dizer, esse segredo eu posso dizer aqui hoje, e eu tenho pessoas diante de mim nas quais essa palavra está cumprindo. E através do satélite da internet que estão me vendo e estão me ouvindo. Hoje eu estou vendo essa escritura sendo materializada. Agora, mas bem, isso é um segredo. Ele simplesmente quer, por exemplo, a sua vinda. Ele disse, agora ninguém saberá quando venha. Simplesmente virei. Isso é tudo. Não é assunto meu saber quando é, só me corresponde estar preparado. Por isso ele disse, em Deus é em simplicidade. Estejamos com os nossos olhos bem abertos, porque vejam, ele disse que será tão simples e seria tão humilde. Ele falou isso no sétimo selo também. Mas aqui na mensagem Deus em Simplicidade, na página 17, diz assim: muitos passam despercebido pela forma que é revelado. O homem tem sua própria ideia a respeito do que Deus deve ser e referente ao que Deus fará. Como eu tenho dito muitas vezes, o homem é igual como sempre tem sido. Ele sempre está louvando a Deus pelo que fez, olhando o que Deus fará no futuro, mas ignorando o que Deus está fazendo no presente. É assim, olham para trás e veem a coisa tão grande que Deus fez, mas não podem ver a coisa tão simples que Deus usou para fazer. Olha para diante e vê o grande que vem. E em 9 de 10 casos, as coisas já estão acontecendo tudo à sua volta. E, no entanto, é tão simples que não sabem. Por isso que no sétimo selo ele disse que quando ele estava pregando sobre seja humilde, ele estava pregando, e essa mensagem que ele pregou essa mensagem primeiro na abertura dessa série de mensagem Os Selos, na página 372. Ele disse, no domingo passado, aqui já é o domingo à noite, domingo à tarde. Ele disse, hoje faz uma semana, porque já era o 24, porque ele tinha começado no domingo, dia 17, ele começou pregando Deus em Simplicidade. Domingo passado, hoje faz uma semana, quando eu estava pregando sobre seja humilde, seja humilde. Recordem que Deus opera em coisas pequenas. Na verdade, eu não percebia o que eu estava falando, mas agora eu vejo bem. Será de uma forma tão humilde que alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. Aí ele escreveu, no Papa. Mas bem vem e é a vinda do Senhor. E aí ele escreveu, com Moisés e Elias. Porém, mais bem vem como veio João Batista. Veio como o nascimento do nosso Senhor lá em um estábulo. Glória a Deus, a hora está próxima. Aqui estamos, ó irmão. Agora vejam, para algumas pessoas, o grande é o pequeno e o pequeno é o grande. Tem um lugar que ele escreveu, acredito que é nesse livro de citas, em cima ele escreveu isso. Eu não sei se o irmão Branham fala assim. Veja se encontra aí. Ele disse que o alto é baixo ou o grande é pequeno para Deus e o pequeno é grande. Ele fala algo assim. Mas tem um escrito na parte de cima, em uma dessas folhas aqui do livro. Deve ser no 6º selo ou 5º selo.
dice que lo alto o lo grande vamos a ver aquí si lo conseguimos. Hoja, paso la página así una a una a ver si la veo. Aqui está. É a 345. Aí está aqui, é a 345. Por isso eu digo que arriba é Por isso eu digo que em cima é embaixo. É o irmão Branham que fala. Por isso eu digo que em cima é embaixo e grande é pequeno. Deus é tão grande que pode descer ao nível, tornar um nível tão pequeno de um gene na célula de uma virgem, e ali desenvolveu célula de sangue, nasceu e foi criado sobre essa terra. E assim teve um início sem adulteração, sem nenhum desejo sexual. Aí ele escreveu: em cima é embaixo, grande é pequeno. Nessa página aí, em cima. Em cima é embaixo e grande é pequeno. Vamos continuar onde paramos. Já passamos para a página 363, é certo? 363, continua dizendo: amém, ali está. Oh, irmão, estamos vivendo no dia da águia. Eles abriram o sexto selo, porque tinha o poder para fazer. Amém. Ali está abrindo o sexto selo. Agora, retrocedendo um pouco, podemos ver que Jesus disse que isso aconteceria. E lá no Antigo Testamento, Ezequiel disse também como seria. Agora aqui vemos o sexto selo já aberto. E você dirá: isso é algo muito misterioso. Como aconteceu? Aqui está a chave. O segredo foram os profetas. Porque assim a Bíblia diz: eles podem abrir a qualquer tempo. Podem fazer o que quiserem com a natureza. E faz o mesmo que fizeram no seu ministério anterior, porque já sabe como fazer. Quando eu vi isso, eu me levantei da cadeira e comecei a dar volta no quarto. Pensei: oh, quão agradecido estou, Pai Celestial. Ali está, é isso. Eles abriram esse sexto selo. Amém. Observa eles. Observa eles. Se alguém lhes causar danos, sai fogo de sua boca, a palavra. O Espírito Santo veio sobre os apóstolos. Aí ele escreveu no dia de Pentecostes. E também fogo, a palavra, procedeu de sua boca, de suas bocas. Aí ele escreveu o ano de Pentecostes. E do lado direito escreveu os apóstolos. Agora vejam, aí fala que sai fogo de sua boca. Tem um corinho que eu passei umas linhas para Gabriel no dia que chegamos. Na quinta-feira, né, que chegamos. E chegamos tarde, como às 9. Aí eu comecei a escrever e veja, tem a ver com isso. E eu passei nessa noite, 5 da manhã, ele já tinha a melodia. Ou tinha várias linhas e era uma estrofe.
voy a comenzar la primera estrofa. Eu vou cantar, vou ver se sai. Dice el coro. Lenguas de fuego se repartieron en cumplimiento de aquel tiempo. Columnas hoy de fuego vendrán también, y así seremos a semejanza de él. Ese fue un corito. Esse foi um corinho. Nós íamos no carro, eu gravei e enviei para Gabriel e em seguida ele preparou. Depois poderemos colocar no inário para cantarmos. Porque lá no dia de Pentecostes, lá foi repartido como línguas de fogo. E tem uma mensagem que ele escreveu que hoje são colunas de fogo. Hoje é divindade suprema, total. A presença do Senhor em toda a sua plenitude em seus filhos. Por isso, o que foi que o irmão Branham viu ali naquele lugar? Foi a coluna de fogo. Ou seja, foi a presença do Senhor em toda a sua plenitude no meio da sua igreja, operando essas maravilhas. O que vimos em parte no reverendo William Branham, vejam, ele disse, o que vocês viram em parte será demonstrado em seu poder absoluto quando vier a apertura. Agora ele continua dizendo ali, também fogo, a palavra, procedeu de sua boca. E aqui no Apocalipse capítulo 19 vemos a mesma coisa. Apocalipse capítulo 19, aí ele escreveu em cima, Moisés e Elias. Mas o que nós lemos na página 343, vamos ver 340, que ele escreveu Apocalipse 10, versículo 1, é igual a Apocalipse 11. É a vinda do anjo do pacto. Vejam, e no Apocalipse 11 são as duas oliveiras, e no Apocalipse 19 é o cavaleiro do cavalo branco. É o mesmo Senhor em sua vinda. E recordem que ele vem com os seus anjos. Agora, vamos continuar aqui. Continua dizendo, e aqui no Apocalipse capítulo 19 vemos a mesma coisa. Aí ele escreveu Moisés e Elias. E da sua boca sai uma aguda espada, a palavra. Porque recordem que o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, é a sétima trombeta para Israel, que são dois profetas, os ministérios de Moisés e Elias. Tem que compreender bem o que é o sétimo selo e a sétima trombeta. Você tem que se desenvolver bem nisso, para que compreenda que é a mesma coisa. Ele sempre me repetia isso. E aqui no Apocalipse capítulo 19 vemos a mesma coisa. E da sua boca sai uma espada aguda, a palavra. É Cristo o que vem, e com essa espada aniquila seus inimigos, correto? Agora ele já vem, observa. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. Isso sim é interromper a natureza. Agora, por quanto tempo o profeta Elias fechou o céu? Por 3 anos e meio, exatamente. Agora, quanto tempo durará a última parte da semana 70 de Daniel? 3 anos e meio. O que Moisés fez? Vamos ao livro de Citas um momentinho. Na página 59, vejam. Vamos ver, essa é a que diz
Moisés y Elías en esos 3 años y medio dos ministérios de Moisés e Elias nesses 3 anos e meio. antes de la tribulación, algo así dice. Antes da tribulação, fala algo assim. Vamos a ver aquí. Que dice que ellos mueren antes de la tribulación, algo así dice. Fala que eles morrem antes da grande tribulação, algo assim fala. Ya estamos llegando. Vamos a ver si es la 499. Vamos ver se é 499. Ese mismo es 499. Essa mesma, a 499. Da página 57, vejam, diz assim. Oh, miren, estos 3 o estos 2 profetas. Ó, esses dois cuando profetas, ellos se levantan quando eles se levantam arriba aqui, e en el medio aqui de la em cima, semana, ellos son e na cortados metade así. da semana, eles Entonces são cortados comienza assim. la batalla de Armagedón. Então começa a Entonces batalha Dios do mismo Armagedon. comienza a hablar. Então Deus Entonces começa a él se falar. para y escribe resurrección. Então ele fica de pé, Entonces él se aí para ele fica y de pé comienza a pelear. e começa a pelejar. Escreveu ressurreição. Esses profetas Ellos estão están golpeando a predicando terra. el nombre de Jesucristo. Eles estão pregando Ellos em están nome de bautizando Jesus del Cristo. mismo modo. Eles estão Ellos batizando están da mesma siguiéndolos. forma. Eles estão seguindo-os. Y ahí arriba escribe, predican en el nombre y bautizan en el Em nombre de cima Jesús. escreveu, prega no nome e Hay un mensaje que batiza él no habla nome de Jesus. Tem uma de que el mensagem que ele mensajero fala de la edad de la piedra angular, que o mensageiro da era da pedra angular creo que fue en el 2000, e por ahí, ministros, o creio que foi no 2000 2000. por aí. Acho que foi no Y 2000. ministros estarían en el fin del tiempo, E ministros, junto al no mensajero fim de do la edad de la tempo, piedra angular, bautizando. estaria junto ao mensageiro da era da pedra angular, Ya se batizando. hemos leído ese extracto. Já lemos esse extrato. Ahora vean que aquí dice también, Agora vejam que aqui diz também mueren antes de los 3 años y medio. que Moisés e Elias morrem antes dos 3 anos e meio. Ahora sigue diciendo él allí, Agora ele continua dizendo ali. ¿qué hizo Moisés? O que Moisés fez? Convirtió, estoy en la 363 Estou na de los sellos. 363 dos selos. O que Moisés fez? Aguas en sangre. Converteu as águas em sangue. Escribe agua en sangre. Aí escreveu águas em sangue. E hizo todos los demás milagros. E fez todos os demais milagres. Exatamente como está Que predito sucederá bajo que este sexto sello. acontecerá sob esse Y sexto acá selo. los vemos en Apocalipsis E 11, aqui os vemos no Apocalipse haciendo estas 11 mismas cosas. fazendo essas Amém. mesmas coisas. Allí Amém. tienen en 3 diferentes lugares, Aqui como tem las em 3 escrituras diferentes unen la lugares cosa como a completamente. Escritura une a coisa completa. Isso é a abertura do sexto selo. Amém. Glória. Ahora, Dios está a punto de libertar Agora, a su hijo Israel. Deus está a ponto de libertar o seu filho Israel da mesma forma que fez quando vieram a tribulação lá no Egito. Ele enviou a Moisés para libertar a Israel. Ese párrafo escribe Em cima desse parágrafo la escreveu liberación de su hijo Israel. a libertação do seu filho Israel. Y abajo escribe Israel es igual Embaixo escreveu Moisés Israel los liberta. é igual Moisés os liberta. Embaixo, Israel es igual Moisés los liberta. embaixo nesta página, ele escreveu Israel é igual o filho os liberta. 364. Vamos passar para Dios mandó 364. Elías a Acab. Deus mandou Elias a Acabe e dali saíram 7.000, correto? Ahí a la izquierda escribe los Do lado 144. esquerdo escreveu os 144 Ahora lo mil. manda de nuevo acá en el tiempo Agora de la o envia tribulación novamente y aqui llama no a los tempo da tribulação 144.000. e chama os 144 mil. Agora, observa que entre o sexto e sétimo selo, vemos o sétimo capítulo do Apocalipse colocado matematicamente Y arriba correto. escribe Apocalipsis 7, Em cima escreveu Apocalipse 7,
é a brecha entre o sétimo e sexto selo. Agora nosso irmão William continua lendo aqui na mensagem, falando aqui na mensagem que estamos lendo, as obras do sétimo selo, diz assim: assim é como Cristo regressará ao povo hebreu e o Evangelho regressará ao povo hebreu. O Evangelho do Reino irá ao povo hebreu. Mas primeiro tem que estar onde? No meio da sua igreja gentia, para lhe dar o avivamento do último dia. Tem que estar falando com esses 7 trovões, que é a grande voz de trombeta também. A grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério da sua vinda e realizando as obras da sua vinda, que são as obras do sétimo selo, as quais serão vistas manifestadas por Jesus Cristo, o anjo do pacto, o verbo, a palavra, vindo encarnada. Onde? Em um homem, no anjo do Senhor Jesus Cristo. Em um escrito, ele nos disse ali, a vara pastoral. A palavra pastoral. A vara é igual à palavra criadora, a qual Moisés e Elias terão hoje. A vara pastoral é igual à palavra pastoral. A vara é igual à palavra criadora, a qual Moisés e Elias a terão hoje. Agora vejam nessa mensagem o selo de Páscoa. Ele, iniciando essa mensagem, que eu a tenho aqui em inglês também, ali ele disse, página 3, espero que Deus repita novamente, não porque vamos lá, mas porque estamos buscando a vinda do Senhor. Como o hino diz, estamos buscando a pequena ovelha perdida. Ele não virá até que essa ovelha entre, cada uma tem que estar no redil. Ele não fechará a porta até que a última esteja dentro. Assim que, irmãos ministros, estou firme com vocês nesta manhã, tratando de encontrar essa última ovelha. Pode estar em Fênix nesta manhã, não sei. Mas quando essa última entrar, em seguida o pastor fechará a porta. Quem fechará a porta? O pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor. Agora, essa vara pastoral, quem é que a tem? Moisés e Elias. Agora aqui continua dizendo, o povo hebreu verão as obras do sétimo selo também e dirão, isto é, e esse é o que nós estamos esperando, porque eles estão esperando a vinda do anjo do pacto, a vinda do anjo do Senhor, como diz Malaquias capítulo 3, que virá, e eles sabem que virá na forma de um profeta, virá velado em carne humana, será o verbo, a palavra encarnada em um homem, tem que ser um profeta, tem que ser em um profeta. Isso foi o que ele nos disse aqui no livro Os Selos, na conversa que ele teve com um rabino. Isso já foi no sétimo selo. Página 450. Embaixo diz assim, há um tempo eu estava falando com um judeu aqui nesse país, na cidade de Benton, Harrison, Michigan, na ocasião que João Ryan foi curado, o qual havia estado cego quase a vida toda, e me levaram à casa de Davi, e um rabino saiu com a barba longa e perguntou para mim, com qual autoridade você deu a vista a John Ryan? Eu respondi, no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele disse,
Nem que Deus quisesse ele ter um filho. Vocês não podem dividir Deus em três partes e apresentar para os judeus. Vocês são uns pagãos fazendo assim, três deuses. Eu disse, eu não divido ele em três partes. Rabino, seria fácil para você acreditar que um dos seus profetas falou algo errado? Ele respondeu, os nossos profetas não falam nada errado. Então eu perguntei a ele, de quem o profeta estava falando? De quem o profeta Isaías estava falando no capítulo 9, versículo 6? Ele respondeu, estava falando do Messias. Agora vejam aqui, o irmão William disse que eles o estariam vendo no meio dos gentios, velado e revelado em carne humana. E vejam no domingo, o Rabino Moshe Doron pediu o link, se fosse um link diferente, porque o da capa ele já tem, para que ele pudesse conectar desde que começasse a atividade. E estiveram vendo aquela atividade. Mas vocês vejam, depois da atividade, pessoas que conhecem da mensagem e que se supõe que saibam o que Deus estaria realizando nesse tempo, muitos se levantaram para zombar e criticar e dizer que isso... Como é que fala isso? Que foi um fracasso. Olha isso lá, e falaram muitas coisas mais. Porque estão também ordenados para fazer isso. A gente já não sente nem pena mais. Mas tem que cumprir tudo o que tem que cumprir para receberem o que vão receber. Mas, no entanto, você pode ver um grupo de hebreus, de judeus, rabinos, na tarde, lá são 6 horas de diferença, lá já era meia-noite, e estavam me enviando e me dizendo, que atividade linda você teve aí. Muito linda. E outros me parabenizando e tudo isso. Ou seja, que eles estão atentos. Agora recordem que a fé do rapto é para os escolhidos. E a parte deles virá, mas tudo será em um entrelace. Deixa que ele lhes mostre o sinal do profeta. Deus não pode lidar diretamente com eles até que a igreja noiva esteja completamente preparada. Mas tudo sempre é em um entrelace. E eles já estão prontos aí olhando, na expectativa. Porque lá também foram faladas certas coisas, vejam, como essa palavra vai brotando, vai produzindo tudo que Ezequiel falou no capítulo 37, referente a esses ossos secos. Toda a obra que Deus vai fazer em cada era e em cada dispensação, a palavra tem que ser falada. E aparentemente não acontece nada, mas a palavra já está falada. E ao redor dessa palavra vai produzindo tudo. Porque essa palavra é uma semente, essa palavra é vida. Agora diz... Então perguntei para ele de quem o profeta Isaías estava falando no capítulo 9, versículo 6. Ele respondeu, estava falando do Messias. Então o Messias será um profeta, é certo? O irmão Branham falou. Ele respondeu, sim senhor, correto. Em cima ele escreveu, o Messias será um homem, um profeta. Messias, Cristo e ungido é a mesma coisa.
Então ele disse, então mostra que Jesus Cristo não cumpriu tudo o que foi escrito do Messias. E mais ainda, que relacionamento haverá entre o profeta Messias e Deus? Aí ele exclamou, ele será Deus. Eu disse, correto. Eu disse, agora você está na palavra. E Deus é minha testemunha. Esse judeu, de pé ali, com as lágrimas caindo dos seus olhos, disse, eu escutarei você um outro dia. Aí ele escreveu, o rabino chorando. Eu disse, rabino, você acredita nessas coisas? Ele disse, olha, Deus, dessas pedras, Deus poderá levantar filhos a Abraão. Eu sabia que ele estava me citando o Novo Testamento. E eu disse, correto, rabino. E agora, o que você fala do que estamos conversando? Ele disse, se eu pregasse isso, eu estaria na rua pedindo esmola para poder comer. Vocês sabem como os judeus são. Ainda tem um interesse pelo dinheiro. E ele tinha o nome dele escrito com ouro ali na parede. E eu disse para ele, para mim era melhor estar num lugar somente comendo biscoito salgado e bebendo água do rio, mas sabendo que eu esteja em harmonia com Deus e que sou aprovado, antes do que estar aqui com meu nome escrito com ouro sobre esse edifício e sabendo que eu estou longe de Deus crendo nessas coisas. E com isso ele já não me ouviu mais. Entrou para a casa dele. Agora sigue dizendo aqui nosso irmão William. O irmão William continua dizendo aqui, o que eles estão esperando é a vinda de um profeta no qual esteja cumprindo a vinda do anjo do pacto, a vinda do cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19, que é o mesmo cavaleiro, o mesmo personagem de Isaías capítulo 63. Tem outros lugares também de Isaías, e nos Salmos também fala deste personagem do Apocalipse 19. Na página 256 do livro Os Selos, aí o irmão Branham nos mostra como é que a palavra viria à terra. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Deus encarne, Emanuel, ele escreveu ali. Agora, no livro de Citas, na página 9A, párrafo 93, no parágrafo 93, diz, estaremos esperando a que esse grande homem se levante. Ele poderia vir no meu dia, poderia vir no dia dos mais jovens, eu não sei. Ele podia estar exatamente entre nós agora, não podemos dizer. O Espírito Santo está aqui para nos guiar até esse tempo. Então, quando esse líder nos tomar, ele continuará sendo ungido do Espírito Santo. Desde já, o Elias que virá. Aí em cima ele escreveu, o ungido é igual o Elias. Essa foi uma das perguntas que fizeram ao irmão Branham. Das perguntas, vamos ver aqui. A pergunta número 11. Vamos ver aqui a pergunta número 11. Na página 399, vejam. O Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? Agora, se eu pudesse lhes responder isso corretamente, então eu poderia responder também quanto a Enoque, mas eu não posso. O único que eu sei é o que as Escrituras dizem de como será. Pode ser que eu tenha pensado. Deixa eu dizer a você desta forma. Tomara que os irmãos que escutem essa fita entendam bem. Eu tenho pensado que será um homem deste tempo, ungido com esse Espírito, porque lá, quando Elias tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles falaram, o Espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É porque Elias
Eliseu agiu igual Elias. Ahí escribe encima de Veja, aí em cima também ele escreveu, em cima dessa pergunta ele escreveu, un hombre de este tiempo. o quinto Elias é igual um homem deste tempo. En la 408, miren también ahí. Vejam na 408, olha aí Le também, hacen la pregunta, en la pregunta número lhe 17, fazem a dice, pergunta, "Hermano na Branham, pergunta número 17, disseram, irmão es Branham, el séptimo ángel con el espíritu de Elías, esse sétimo anjo el com o mismo espírito de Elías Elias enviado a los é o 144.000 mesmo Elias judíos enviado aos durante los 144 mil 3 años y judeus medio de la tribulación durante os después 3 del anos e rapto?" meio da tribulação Algunos depois do estamos rapto? enredados con esta Alguns de nós enseñanza. estamos confusos com esse ensinamento. No es el mismo. Não, não é o mesmo. Irmão Branham respondeu, não é o mesmo. Son dos hombres distintos. São dois homens diferentes. Eliseo, que vino en la forma o lugar de O Eliseu Elías, no que fue veio Elías. na forma ou em lugar de Elias não foi Elias. E quando o espírito de Elias veio sobre um homem chamado João Batista, também não era Elias. E o homem, o sétimo anjo, o mensageiro enviado, no final da era de Laodiceia, não será literalmente Elias, mas bem será um gentil a seu povo. Então, o espírito de Elias, nesta ocasião, vindo a essa gente, então será um judeu. Porque a pessoa sempre é enviada a seu próprio povo. Essa é a minha revelação. E aí ele escreveu, o quinto Elias é igual, será um judeu. Agora, miren este mensaje titulado El Poder del Espíritu Santo Agora vejam nesta mensagem intitulada O Poder do Espírito Santo, y obrando en su iglesia, encarnando e operando em sua igreja, predicado el 22 de marzo, pregado 22 de março de 2009, Veracruz, México. em Veracruz, México. Dice, así como Diz, hemos visto a través de la historia bíblica, assim como através da história bíblica vimos esta manifestação do Espírito Santo através de véus de en el carne, Antiguo Testamento e no Antigo Testamento culminou com a manifestação em carne humana em Jesus, la manifestación del Espíritu para o Santo a último través de dia, velos a de manifestação do carne Espírito Santo culminará através en de un véus velo de de carne, a través del culminará cual em um él véu de obrará carne através y do traerá qual a ele cumplimiento operará todas las e cosas trará que han a sido cumprimento prometidas todas para as su coisas iglesia que foram para este prometidas tiempo para a final. sua igreja para esse Y tempo lo final. veremos en el cumplimiento E de la o visión de la veremos no Por isso, cumprimento quando da ele nos visão falou, da capa. Por isso, aí quando ele nos ele- falou día 13 de agosto del no dia 2017, 13 de agosto de quando vean a este 2017, profeta mensajero del quando séptimo sello, virem a esse profeta mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias, cumpliendo las profecías de la tercera etapa, cumprindo as en la profecias visión da de terceira la gran etapa carpa catedral. na visão da grande Y capa ahí catedral. me verán de nuevo. E aí me Los verão amo mucho, novamente. que Dios les Os bendiga. amo muito. Que Deus os abençoe. Donde estarían viendo el ministerio del séptimo Onde sello, estariam vendo cumpliendo o ministério do sétimo selo, las profecías cumprindo as correspondientes a profecias la visión de la carpa, correspondente à visão da en una capa, gran carpa catedral. pois em uma grande E aí capa lo vamos a ver, catedral. porque ele dijo E aí o veremos, porque ele que disse en el cumplimiento de la visión de la carpa, que no cumprimento da visão da estaría capa llevándose a cabo estaria sendo ya al realizado, final já no la final resurrección. estaria Eso lo habló realizando ou cumprindo a ressurreição. Ele falou isso, en la vejam, cita de la página 12, na cita da página 12, párrafo 96, no parágrafo dice, muchas 96, veces está escrito disse, entre muitas medio de la vezes línea, está escrito entre linhas, cuando obtengamos nuestra carpa quando grande obtivermos a nossa grande y la capa pararemos en alguna e parte, a levantarmos em algum lugar. Então vamos tomar um tempo para falar dessas coisas que estão entre linhas. observa la resurrección Observa a y las cosas ressurreição como se mueven allí. e as coisas como se movem Y ali. escribe, en la carpa es igual Aí ele la escreveu, resurrección. na capa é igual à ressurreição. Todo será sencillo, Tudo será simples. ahora algo que llama la atención Agora, algo que chama a atenção en el tiempo de Jesús, é que no tempo de Jesus, las que vieron y estuvieron quizás más al tanto de muchas cosas as fueron que las mujeres. viram e estiveram mais informadas das coisas Hay unos lugares donde foram as mulheres. luego estaremos en Tem um los lugar próximos que ele estudios fala, hablando, leyendo, depois vamos, nos próximos estudos, vamos estar lendo, onde nosso irmão William nos fala disto. allí ve él
Ali também é visto mulheres ajudando a ele, anotando as coisas. Assim que Deus abençoe as mulheres e as ajude em tudo. E sigam sendo de bênção, como foram no tempo de Jesus. E que nesse tempo tenha uma parte muito, porém que muito importante, no cumprimento de tudo que falta para ser realizado. Agora aqui continua dizendo, elas são as que madrugam mais, normalmente, bem cedo já estão acordadas. Através desta manifestação virá o cumprimento da visão da capa. Através de quê? Através desta manifestação, deste véu de carne. Através desta manifestação virá o cumprimento da visão da capa. Portanto, veremos o Espírito Santo neste véu de carne, operando, trabalhando na visão da capa, tanto para que apareça, ou seja, para a construção, como também para o ministério que estará sendo operado no cumprimento da visão da capa. Na página 29 do livro de Citas, veja aí, ele falou bem claro. Por isso que ele disse, nós não lemos agorinha. Nós lemos agorinha, eu acredito. Quando nós estávamos falando sobre tropeçar e escandalizar, eu creio que falou no 7º selo, um pouco atrás. Falou algo disso também. Que isso não devia ser de tropeço, falando do 7º selo. Vamos ver se encontram rápido. Aí tem uma equipe em toda a América Latina aqui também. Às vezes chegam 200 chats, aí no chat chegam 200 mensagens. 235 estão aí. Vejam, todos estamos nesse mesmo ambiente. E compartilhamos toda essa palavra. 475. 475 fala também. Ele vinha falando de que a ele convinha menguar. Mesmo se assim for, ele crescerá e eu menguarei. Eu não sei. Mas Deus me deu o privilégio de olhar e ver. Agora vejam aí onde ele fala o privilégio de olhar e ver. Aí ele escreveu, na capa. Ou seja, que Deus lhe mostrou. Quando ele refere aqui, ver, porque ele viu o quê? Ele viu esse ministério. Ele viu o ministério do 7º selo. Mas Deus me deu o privilégio de olhar e ver o que é. Aí ele escreveu, na capa, Moisés. Porque é um mensageiro dispensacional. Eu vi abrir até onde eu vi abrir. Isso é correto e estou certo que vocês observaram as coisas que aconteceram nessa semana. Estou certo que perceberam a criança do irmão Collins que estava para morrer naquela noite. Depois a jovenzinha com leucemia. O reino de Deus está a caminho. Aí ele escreveu, dispensação do reino. E a coisa está mudando mais do negativo ao positivo. As 7 eras com os seus anjos, a estrela da manhã, escreveu aí em cima. Assim como tem sido. Agora, isso não devia ser de tropeço para ninguém. Como ele vinha já advertindo, alertando, que isso não devia ser tropeço para ninguém. Como? Que tropeço? A forma que Deus estaria cumprindo isso. 362.
Isso foi o que lemos agora. E agora veja, não deixa que isso os escandalize. E eu acredito que também nas últimas folhas do sétimo selo, por aí tem que ter um lugar que ele falou disso também. Tudo isso aí também nos mostra o cumprimento do sétimo selo. Vejam na 482. Aí nos fala, está falando de Israel e sua própria pátria. Mas observaram que ele não fala nada da revelação desse sétimo selo? Aqui no Apocalipse também, na abertura dos selos, ele também o omitiu. Vemos que é um mistério completamente, e ainda não chegou a hora para que seja revelado esse mistério. Chegamos até aqui. O demais nos será dado. Nos será dado, ele sublinha bastante e circula. Nos será dado. E se será dado, será pregado. O demais nos será dado ali, no tempo, quando Jesus apareça novamente sobre a terra para levar a sua noiva, ou o que chegue a acontecer nesse tempo. Por isso, aqui no livro de Citas, ele nos falou, no parágrafo 519, ali ele nos disse da página 59. Nessas últimas frases aí ele disse: oremos para que Deus o envie, o tempo está próximo. Assim que terminou seu ministério, o Messias se apresentou ele mesmo. Assim como essa grande pessoa que virá no último dia terminar o seu ministério, o Messias se apresentará ele mesmo. Aí ele escreveu, quando terminar o seu ministério, o Messias aparece, e em cima ele escreveu, o ungido, ele mesmo se apresentará. Em cima ele escreveu, o Messias virá. Se põe na brecha, o profeta é igual ao sinal. Ele escreveu ali. Nesta mensagem também, o anjo com a mensagem final de Deus, que foi pregado 8 de dezembro de 2009 em Cidade Juárez, no México, nos diz assim: também estarão braço a braço no projeto da Grande Capa Catedral. É um projeto que já está profetizado e, consequentemente, tem que ser realizado em algum lugar. E tem que ser em uma nova era, com um novo mensageiro, com uma mensagem eterna e assim por diante. E tem que estar os ministérios de Moisés e Elias, que são os ministérios que farão grandes maravilhas, grandes milagres, como está prometido. E na página 7 do livro de Citas, no parágrafo 59, nos diz assim: mas o que eu penso que o Senhor vai fazer, essa mensagem tão rápida para o mundo, é isso, que Ele vai enviar o seu poder e demonstração do Espírito Santo, que rodeará o mundo inteiro somente em um espaço de uns poucos dias. Eu creio que está chamando a sua igreja, reunindo as pessoas, juntando para esse grande evento que virá acontecer. Aí desenhou uma pirâmide, as eras do lado direito, e escreveu em cima: para a grande mensagem com Moisés e Elias. Ali ele continua dizendo: e aí veremos, no cumprimento dessa visão, veremos os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias.
hoje é uma realidade. Hoje eu posso perguntar a vocês, quantos estão vendo os ministérios de Moisés e Elias trabalhando, operando, sendo operado pelo Espírito Santo? Aqui está um grupo de escolhidos, e em todos os países também, que estão conectados através do satélite da internet, vendo essa promessa sendo cumprida, vendo os ministérios de Moisés e Elias realizando o que foi prometido que ele realizaria. Os dois ungidos diante do Senhor de toda a terra. Esse é o tema que estaremos vendo nesta ocasião. Vamos nos colocar de pé. E já estamos preparados para receber essa mensagem. Eu não sei se tem algum cântico que possamos cantar no dia de hoje. E como ele gostava do Salmo 103, então eu penso que a gente pode cantar o Salmo 103. Vamos pedir a Ruth que venha aqui, passe aqui e cante junto com todos esse cântico. Salmo 103. Bendice, alma minha, a Jeová. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça de nenhum de seus benefícios. Rescata del hoyo tu vida.
te rejuvenezcas como el águila. Amén. Los dos ungidos delante del Señor de toda la tierra. Amém. Os dois ungidos diante do Senhor de toda a terra. En este tema, assim vamos deixar conosco com esse tema nuestro apreciado hermano y amigo, ao nosso precioso irmão e amigo, William Soto ao Santiago. Dr. William Soto Santiago.